Olá, pessoal. Boa noite. Como vocês estão? Todo mundo tá bem? Hoje a gente vai continuar na nossa aula nesse formato online, no formato distante, né? A gente não vai se encontrar pessoalmente novamente nessa semana, mas eu conto com o compromisso de todos, que todo mundo está assistindo as nossas aulas. E da mesma forma que eu falo nas aulas presenciais, vou falar aqui. Acessem o AVA, entrem, olhem as atividades que estão lá e principalmente respondam as perguntinhas de pré e pós-aula. Essas perguntas valem nota para vocês, hein? Então é muito importante que vocês acessem a disciplina, os conteúdos que estão lá no AVA e todas as informações que vocês precisam, se tiver alguma dúvida, tá lá, certo? Então vamos começar a nossa aula de criatividade. A gente vai nessa aula que a gente está online, que a gente não está junto em sala de aula, ver alguns conteúdos teóricos, já que a gente não consegue fazer as atividades práticas da forma que a gente faz quando está junto em sala. Então, para começar a nossa aula, eu trouxe aqui uma frase que eu falo sempre nas nossas aulas, não exatamente essa frase, mas esse conceito. Nenhuma ideia é tão maluca que não mereça ser considerada com seriedade e firmeza. Sempre falo nas nossas aulas, não desconsiderem as ideias de vocês, não julguem as ideias. Toda ideia é importante e merece ser considerada. E hoje a gente vai ver na aula algumas técnicas de tempestade de ideias que a gente chama e como essas técnicas podem ajudar nos processos de criação. E essa técnica de tempestade de ideias, que é o brainstorm, é que essa é a tradução, né? A tradução dessa expressão, tempestade de ideias, ela foi criada pelo publicitário e escritor Alex Osborne. Ele era um publicitário americano e foi criada em 1953. Essa técnica, ele demonstrou essa aplicação dessa técnica para várias situações diferentes da vida diária. E a tempestade de ideias, também conhecida como brainstorming, é uma expressão inglesa que é formada pela junção da palavra brain, que significa cérebro, e storm, que significa tempestade. E aí a gente usa essa expressão de tempestade de ideias. E essa técnica é uma técnica geralmente grupal, mas também pode ser individual, na qual a gente realiza alguns exercícios mentais com a finalidade de resolver um problema específico. Então, geralmente é reunido um grupo e esse grupo tem um problema para ser resolvido. E nessa reunião é uma reunião em que de várias pessoas que estão interessadas em resolver esse problema. E nessa tentativa de resolver o problema, acontece uma sessão de livre associação, onde várias ideias, várias soluções para um determinado problema começam a surgir. A característica principal do brainstorm é a ausência de críticas e julgamentos. Lembra que eu falo sempre, a ausência de críticas ou julgamentos precoces dessas ideias que vão surgindo. Todas as ideias que surgem no brainstorm, elas precisam ser anotadas, independente de qual ideia seja. E elas nunca vão ser julgadas de imediato. Um grupo, uma reunião de brainstorming é, em geral, uma sessão que participa um grupo grande de pessoas. Algumas dessas pessoas vão ter um conhecimento prévio do problema, só que com um número menor, bastante significativo de pessoas sem um conhecimento do assunto. Então, geralmente, os grupos de brainstorm para resolver um determinado problema são grupos multidisciplinares, ou seja, a gente reúne pessoas que tenham conhecimento sobre diversos assuntos que permeiam ali aquele problema. Algumas pessoas já entendem muito sobre aquilo, outras talvez não. E aí, várias ideias vão surgindo, cada uma dessas pessoas vai dando as suas ideias, essas ideias vão sendo anotadas e todas vão ser consideradas nas etapas de avaliação.
um pouco parecido com o que a gente fez já na aula passada. A gente acabou fazendo um brainstorm na atividade que vocês fizeram e vocês fizeram algo parecido com isso, de ir dando várias ideias. Eu não pude acompanhar presencialmente, mas imagino que vocês tenham feito dessa forma. Vocês foram dando várias ideias para resolver um problema específico e todas essas ideias foram consideradas. E aqui, o Osborne, que foi o autor que criou essa teoria, ele recomenda algumas atitudes que são importantes para que essas nossas ideias desabem como se fosse uma tempestade. Então, quais são as ideias que ele dá? Primeira coisa, não critique, é o que a gente sempre fala. A crítica assassina as ideias e desmerece o seu possível potencial. Então, eu achei muito bacana essa expressão que ele usa. A crítica assassina as ideias. Lembram do que a gente viu na última aula presencial sobre os reforços positivos e os reforços negativos? Se eu critico a ideia, eu crio um reforço negativo nessa minha habilidade de colocar as ideias para fora. Esse reforço negativo vai fazer com que a criatividade seja bloqueada na próxima vez que eu preciso gerar ideias. Então, a gente não faz críticas às ideias que vão sendo geradas no brainstorm. Segunda dica, não julgue. Isso vai um pouco na mesma vertente de não criticar. Os julgamentos, as avaliações, eles vão interromper o fluxo das ideias. Esse julgamento só deve ser usado depois do processo ter terminado e depois que tiver várias ideias. Não que as ideias não vão ser julgadas, porque às vezes surgem ideias que não são boas. Mas não é que nós não vamos julgar essas ideias. Essas ideias, elas vão ser depois julgadas e avaliadas, mas depois que todas as ideias forem lançadas ali nessa tempestade de ideias. Então, o julgamento, ele interrompe esse fluxo. Ele não pode acontecer quando as ideias estão surgindo. Terceiro, quanto mais ideias, melhor. Quanto mais a gente colocar ideias ali nessa tempestade, no nosso processo de brainstorm, mais vai ser enriquecedor esse processo. A quantidade traz qualidade. Então, o que a gente fala? Quando a gente precisa criar, por exemplo, quem é da moda, precisa criar uma coleção de 12 looks, por exemplo. Eu não vou gerar só 12 ideias, porque dessas 12 ideias, nem todas vão ter qualidade. Eu preciso gerar muito mais que 12 looks, do que 12 croquis, muito, muito mais. Talvez eu precise gerar, por exemplo, 50 croquis para dessa quantidade eu tirar a qualidade. Então, a gente precisa de muitas ideias. Dessas ideias, a gente vai conseguir extrair quais são as melhores. E aqui ele fala: tente pensar em um grande número de ideias. Solte livre a imaginação. Não se prenda ao que você já viu ou ouviu falar. Lembra que a gente fala sempre? É pensar fora da caixa. Eu não vou me prender àquilo tudo que já existe. Eu vou pensar fora disso que já existe, para que eu consiga criar coisas que também não existem, coisas novas. O quarto é uma dica bem interessante, que às vezes a gente não faz, que a gente acha que é errado. Pegue carona nas ideias dos outros. Muitas vezes as ideias boas aparecem combinando e melhorando o que já existe. Lembra a atividade que a gente fez que precisava solucionar o mistério do Romeu e Julieta? Quem estava na aula? A gente tinha um enigma, cada um fazia uma pergunta para tentar solucionar o enigma. E aí, na resposta da pergunta do colega, vocês já iam conseguindo desvendar o mistério sem precisar fazer outras perguntas. Então, quando a gente vai vendo as ideias que as outras pessoas do grupo vão dando, você pode ir melhorando e combinando com coisas que você já tem para ir aumentando o potencial dessas ideias. E aqui ele fala: não tenha medo de elaborar, implementar ou ir além de algum conceito ou objeto já conhecido. Então, aqui a gente tem... Aqui a gente tem
dois conceitos que parecem conflitantes. Então, ele fala para não se prender ao que já viu ou ouviu, e ele fala para a gente também elaborar em cima de um conceito conhecido. Mas é realmente isso. A gente tem sim que pensar além daquilo que a gente já conhece, claro. Mas lembro que a gente fala sempre de usar referências. Eu posso usar boas referências para poder melhorar e trazer novas ideias de referências que já existem. E o quinto e último, que eu acho um dos mais importantes também, cria um ambiente de humor livre de punições. As boas ideias só aparecem num clima livre de restrições. O humor vai ajudar a procurar soluções além do óbvio, do tradicional. É o que a gente sempre tenta trazer para as nossas aulas. Quando a gente vai criar, o nosso ambiente não pode ser um ambiente rígido, um ambiente que limite a nossa imaginação. Esse ambiente tem que ser leve, tem que ser descontraído, porque lembra que a gente falou, acho que na primeira aula, que a criatividade é a inteligência se divertindo. Então, a gente precisa que o nosso conhecimento, toda a inteligência que a gente tem, esteja ali no ambiente divertido, no ambiente com bom humor, para poder surgir, soltar essas ideias. E a técnica do brainstorm, ela tem algumas vertentes que a gente vai ver agora. A primeira é o reverse. O reverse, ou brainstorm ao contrário, ele é uma sessão onde a gente vai procurar defeitos de um produto, ideia ou serviço. Isso vai um pouco contra o que a gente vê no começo de não fazer críticas, lembra? Que a gente fala sobre não fazer críticas. Nessa técnica do brainstorm, essa é a ideia, procurar defeitos. Então, para que isso serve? Ele ajuda a resolver problemas através da combinação de ideias e algumas técnicas de reversão. Então, por exemplo, eu preciso criar um novo produto. Eu vou criar uma nova, a gente já fez com o pessoal da moda, um projeto em que a gente precisava criar uma nova mesa de estudos para a sala de aula, as carteiras que a gente fica sentado na sala. E para poder criar essas carteiras, a gente precisou pegar a carteira que todo mundo estava usando ali naquele momento e fazer um processo reverso. A gente tentou levantar todos os defeitos e problemas que aquela carteira tinha para dali sair novas ideias para criar e para melhorar aquele projeto. Então, a gente identificou problemas de um projeto que existia, que era das carteiras que a gente usa, para levantar novas ideias. Então, esse é o reverse brainstorm ou brainstorm ao contrário. E aí, um outro tipo é um que a gente pode exercitar agora nesse momento que a gente está cada um na sua casa, apesar de que a tecnologia já possibilita que a gente possa fazer, por exemplo, uma reunião de brainstorm em grupo, sem problema, sem perder a qualidade desse projeto, mas aqui a gente tem o brainstorm individual. Esse é um trabalho que a gente faz de forma individual para encontrar a solução do problema. Funciona exatamente da mesma forma que o tradicional, mas é praticado por uma única pessoa. Essa única pessoa vai gerar aquela tempestade de ideias. Esse processo é um pouco mais complicado do que o brainstorming em grupo, porque a gente gera as ideias que estão dentro de uma única cabeça. Ideias de várias cabeças diferentes podem surgir melhores resultados. Mas a ideia do brainstorming individual é colocar para fora tudo que está ali dentro da mente de uma única pessoa. E esse processo exige grande esforço, concentração e disciplina, porque você vai estar sozinho, não tem ninguém para te auxiliar a liberar essas ideias. E uma coisa útil é o uso do mapa mental, que a gente também já fez em sala. Na nossa última aula presencial, a gente fez um mapa mental, e o mapa mental ajuda a liberar as ideias, classificar essas ideias e organizar tudo que está sendo criado dentro da cabeça, tudo que está sendo colocado para fora. E um outro tipo de brainstorm é o com visualização. Esse eu acho muito interessante para a gente que trabalha com
com coisas visíveis, com material visível, a gente trabalha com o visual, tanto da moda quanto do gráfico. E aqui é importante também dizer que o brainstorm não é só para ter ideias de criação de produtos, não. A gente pode, por exemplo, usar para realizar qualquer tipo de problema, qualquer coisa. Não é só para indústria como a nossa, que cria produtos, é para solucionar qualquer tipo de problemas. Mas a gente que trabalha com o visual, esse tipo de brainstorm faz muito sentido e ajuda muito. Algumas pessoas pensam muito melhor quando visualizam o estímulo ou têm a imagem de um problema. Então, por exemplo, se eu preciso criar, como a gente fez na aula anterior, um protetor para o coronavírus, para esse tipo de vírus. Fazer uma visualização é criar, por exemplo, um mapa desse problema, colocar fotos das pessoas adoecidas, coisas do tipo. Isso visualizar o problema faz com que as ideias trabalhem de forma melhor na nossa cabeça. Então, quando a gente trabalha em grupo, a gente precisa entender que cada pessoa tem uma forma de trabalhar. Então, é bacana quando vai trabalhar com a visualização que ela não seja só visual. Ela pode ter áudio, pode ter tato, pode ter cheiro, pode ter imagens. Então, colocar uma música que tenha a ver com o que vai ser criado. A gente que é da moda, que cria, por exemplo, coleções inspiradas em algum tema. Então, se eu vou criar uma coleção inspirada em um país, por exemplo, eu posso ouvir uma música típica do lugar, colocar imagens daquele local para que as ideias possam trabalhar de forma melhor na nossa cabeça. É bem bacana isso. E um outro tipo é o brainstorming corporal. Esse é muito interessante a gente pensar que ele faz com que a gente sinta realmente na pele qual é o problema que a gente vai estar criando. E isso faz com que a gente consiga experimentar aquele conceito. Tem algumas pesquisas, alguns estudos que são para produzir coisas para idosos, não sei se vocês já viram, e na hora de criar, a equipe se veste com uma roupa que consegue colocar no corpo daquela pessoa a sensação do corpo de um idoso. Então, o peso nas pernas, andar um pouco mais devagar, movimentos mais lentos. E aí, vestindo com uma roupa que te dá a sensação corporal de um idoso, fica muito mais fácil projetar para esse público. Então, isso é um brainstorming corporal, quando você sente realmente na pele o problema, e isso faz com que você queira criar novas situações, que você queira criar novas soluções para aquilo. E aí, um outro tipo, que também é muito importante, é o brainstorming com condições. E aí, aqui, quando a gente pensa nisso de condições, a gente pensa, mas a intenção é não limitar as ideias. Se a gente não quer limitar as ideias, como a gente vai pôr condições nessas ideias? E aí que entra esse tipo de brainstorm. Por quê? Ele vai fazer com que a gente crie dentro de um parâmetro. Eu posso criar todas as ideias que surgirem, mas dentro daquele espaço. A gente deve aprender a criar soluções dentro de qualquer espaço possível, mesmo que existam limitações. Porque os problemas do dia a dia têm limitações. A gente não consegue criar qualquer coisa que a gente quiser. As limitações existem. Então, é importante ter algumas condições para saber quais ideias são mais relevantes, quais ideias vão se encaixar para realmente solucionar aquele problema. E aí, aqui, eu trouxe um desafio, que é um desafio de tempestade de ideias com condições. E aqui tem um testezinho. Você é um sobrevivente de um naufrágio e está sentado em cima de uma pedra, no meio do oceano. De repente, passa um navio longe. Você quer sinalizar para ter alguma chance de ser encontrado. Não existe nada sobre a pedra. E as únicas coisas que você tem são uma faca, uma caixa de fósforo e um rolo de barbante. Como você vai sinalizar para o navio te encontrar?
Esse é um desafio, eu quero que vocês façam e anotem as soluções que vocês encontram para esse problema. Anotem as soluções em uma página do Word mesmo, para vocês me enviarem depois por e-mail, certo? Tem que assistir o vídeo para poder chegar nessa parte aqui e vocês verem qual é o desafio do vídeo, hein? Então, eu quero que vocês façam esse desafio aqui, encontrem quais são as soluções e me mandem por e-mail as soluções que vocês encontrarem. Só que, além disso, a gente tem a nossa situação problema de todas as aulas. A nossa situação problema, nas 4 primeiras aulas, a gente teve uma primeira situação problema, que era de uma universitária que estava à procura de emprego e vocês precisavam solucionar aquelas situações. Quem lembra que precisa ser, inclusive, enviado por e-mail o resultado das soluções. Falei em todas as aulas, tá no AVA, tá tudo certo lá. E aí, aqui, a gente vai ter novos desafios. A gente vai agora andar junto com as soluções do Adriano. Adriano é o personagem dessa nossa segunda unidade, porque hoje a gente começa o segundo mês de aula. A gente já fez 4 aulas e agora a gente está começando mais um bloco de 4 aulas. E aí, aqui o Adriano, você tem que tentar identificar qual técnica de tempestade de ideias é a mais recomendada para essa equipe, para fazer a criação de um logotipo. Então, as pessoas aí de moda devem estar desesperadas nesse momento, achando que só o pessoal de gráfico vai conseguir desenvolver o logotipo. Mas não é isso que é para fazer. Aqui tem o problema. A equipe precisa desenvolver um logotipo, fala um pouco sobre a equipe, e aí vocês têm que colocar e dizer, para desenvolver esse logotipo, para juntar esse pessoal, para que cada um dê a sua ideia, qual é a técnica mais adequada para colocar com essa equipe. Não é para desenvolver o logotipo, tá? É só para dizer qual é a melhor técnica para essa equipe. E aí, mesma coisa, coloquem no arquivo do Word e me enviem colocando quais foram as técnicas que vocês acharam melhor e por que vocês acham que essa é a melhor técnica. E aqui tem um pouco contextualizando, continuando depois, falando um pouco sobre ainda essa mesma situação problema, e ela dá o livro dá 2 textos para que vocês leiam, para ajudar a contextualizar, ajudar a ter um pouco de referencial teórico para facilitar a solução dessa situação problema aqui, certo? Deu para entender? Então, nessa primeira parte da aula, o nosso vídeo está na metade, porque a gente está dividindo em 2 partes. Nessa primeira parte, essa situação problema que vocês vão resolver, certo? E aqui, uma ajuda para resolver essa situação problema. E agora a gente vai para uma outra parte da aula. E nessa outra parte, no final, vai ter uma outra situação problema para ser resolvido, certo? Então, agora a gente vai para a segunda parte da aula, que tem outros conteúdos para a gente visualizar. E agora, nessa segunda parte da aula, pessoal, aqui ela tá dividida em 2, porque eu peguei o conteúdo de 2 aulas para colocar junto, tá? Como a gente não tá tendo parte teórica, eu vou tentar juntar um pouco, não tá tendo parte prática, quer dizer, vou tentar juntar um pouco algumas partes teóricas para quando a gente voltar a adiantar as práticas. E aí, aqui a gente tem um outro tipo de brainstorm, uma outra forma, que é o brainwriting. É um nome bem difícil de falar. Esse tipo de brainstorm, a diferença dele para o tradicional é que esse método também é chamado de 635. O que significa 635? São 6 participantes que vão escrever num papel, cada um, 3 ideias, e cada participante tem 5 minutos para fazer essas ideias. Então, a cada 5 minutos, 6 participantes escrevem 3 ideias, passou 5 minutos, roda e começa mais uma rodada de 3 ideias. Mais 5 minutos, roda e mais uma rodada de 3 ideias. O objetivo desse método é gerar 108 ideias em
meia hora. Parece quase que impossível isso, né? Só que, usando esse método, ele funciona de forma muito dinâmica. Então, a cada rodada de 5 minutos, 3 ideias vão acontecendo e isso vai rodando. E quais são as vantagens desse método? A vantagem é que nenhum membro da equipe ele fica sujeito a algumas avaliações, porque você escreve as suas ideias. Elas não são faladas para as outras pessoas assim, conforme essas rodadas vão acontecendo. Então, em cada rodada, a ideia é só escrita no papel e depois todas elas vão ser expostas ao grupo. E aí, uma outra vantagem é que elimina a possibilidade do líder do grupo favorecer determinado participante. Por quê? Ninguém sabe quem escreveu qual ideia. Todas as ideias são escritas no papel e elas vão ser ali depois todas avaliadas, mas ninguém sabe quem escreveu qual. E outra vantagem é que os membros das equipes podem ter ideias simultaneamente e eles são incentivados a desenvolver as ideias que são geradas por outro participante. Então, às vezes, quando a gente está lá no brainstorming falando, uma pessoa tem uma ideia, depois outra tem outra ideia. Já aqui, cada pessoa pode ter várias ideias ao mesmo tempo, porque um não vai interferir no momento de fala da ideia do outro. Então, ele é uma forma bem dinâmica de se fazer essa apresentação das ideias. E aí, aqui, o método 365, como eu expliquei, ele acontece dessa forma. 6 participantes que vão escrever em um papel 3 soluções para um problema em 5 minutos. Depois de 5 minutos, cada pessoa vai entregar o seu formulário preenchido para o colega do lado, que vai colocar mais 3 ideias em 5 minutos. E aí, isso vai rodando ali em volta dessa mesa de reuniões. E aí, como eu disse, cada rodada pode gerar aproximadamente 108 ideias em menos de 1 hora. Então, são muitas ideias que são geradas em pouco tempo. E aqui, esse método ele pode ser usado em algumas situações específicas, para gerar novas ideias, solucionar problemas com mais rapidez. Então, tem problemas que precisam ser solucionados de forma muito rápida. E 108 ideias em menos de 1 hora é uma coisa, realmente um tempo muito rápido. Aperfeiçoar alguns sistemas, intensificar o espírito de equipe entre os participantes, então todos trabalhando juntos, melhorar a organização, envolver membros de uma equipe para que eles compartilhem ideias e soluções. E a vantagem, como eu falei, é uma técnica fácil, não requer uma pessoa para ficar moderando, organizando ali as ideias e não tem nenhum custo, é só as pessoas se reunirem e escreverem no papel as suas ideias. E as desvantagens é que você tem que colocar a sua ideia ali no papelzinho, um formulário mais ou menos dessa forma. Você tem que pôr a sua ideia de forma muito rápida. Você não tem um espaço para explicar e para descrever a sua ideia. É um espacinho aqui, escreve a ideia 1, ideia 2, ideia 3 e pronto, ela tem que ser resumida. Então, isso é uma desvantagem. E a pressão. Você tem que ter 3 ideias novas em 5 minutos. E quando a gente tem tempo para uma coisa acontecer, às vezes isso acaba bloqueando a nossa criatividade. Então, essas são algumas desvantagens. E esse método, ele pode ser usado como uma alternativa ao brainstorm, quando a equipe precisa de uma ideia ou de uma solução muito rápida. Então, os 2 métodos podem ser usados juntos e simultaneamente, um complementando o outro, não tem problema. E aí, aqui, como eu mostrei para vocês, esse é um tipo de formulário. Você coloca aqui, pode pôr o nome ou pode não ter o nome de quem teve a ideia, qual é o problema, e cada um vai dando as suas 3 ideias e isso vai rodando para que novas ideias sejam geradas. E aí, aqui, a gente tem a nossa segunda situação problema. A gente teve a primeira, que eu mostrei lá no começo, e aqui é uma segunda situação. Então, nesse caso, o Adriano, lembra que é o nosso personagem, que a gente está usando desde o começo?
Com a agência que ele tem, um ateliê de arte que é localizado em um shopping, chamou ele para que ele desenvolvesse o cenário do showroom desse ateliê. E aí a equipe do Adriano, como a gente viu, é multiprofissional, tem pessoas de várias áreas. E aí eles precisam usar essa técnica, a equipe vai usar a técnica que a gente acabou de ver para solucionar esse problema, para criar o showroom. E aí o que vocês precisam fazer? Elaborar o passo a passo de como o Adriano aplicaria isso para a sua equipe. A gente vai usar os conhecimentos que a gente viu nessa sessão e a gente precisa ver se vai haver conflitos de criatividade entre a equipe, quais são os profissionais que poderiam ter nessa equipe. E aí a gente vai ver como a gente pode ajudar o Adriano a resolver essa situação. No livro de vocês, no livro didático, no PDF, tem mais informações que ajudam você, tem os 10 passos de como seguir a técnica. Então, você pode até criar alguns detalhes para esse plano de fundo. Pode inventar quem são essas pessoas, quais são os perfis profissionais dessas pessoas, para facilitar criar essa história que vocês vão fazer. E aí, você também, aqui é o complemento desse slide aqui, a parte de baixo, vocês têm que ver como seria essa equipe, como vocês querem que seja, quais são as pessoas, vão analisar tudo isso para poder desenvolver essa técnica. E aí, o que eu quero que vocês façam é, como eu já disse, um arquivo com as informações da primeira situação problema e um arquivo com as informações da segunda situação problema. Então, um arquivo respondendo essa situação aqui, com algumas perguntinhas que tem aqui, com algum desafio, respondendo esse desafio aqui, e um outro arquivo, ou pode ser juntos, se vocês forem fazer em grupo com as mesmas pessoas, faz um e faz o outro, já desenvolve com essa situação aqui. Os dois no mesmo arquivo, certo? E aí vocês vão ver, desenvolver, me enviar por e-mail lá no AVA, tem qual é o e-mail que vocês precisam me mandar esse trabalho. Aí vocês vão assistir a aula e até o fim da noite vocês desenvolvem esse trabalhinho para me enviar, certo? Não esqueçam que as situações problema da unidade anterior, das 4 primeiras aulas anteriores, vocês também precisam me enviar, certo? Então, aí eu fico aguardando o envio desses trabalhos no e-mail, quem ainda não me mandou, ok? E aí também tô lá no nosso grupo do Skype, tem também o link no AVA, para a gente conseguir conversar, tirar as dúvidas que possam surgir. Então, a gente também pode se comunicar lá no nosso grupo do Skype, certo? Então, a gente se encontra mais tarde, se cuidem para que a gente volte logo para a nossa aula presencial. Um abraço!